também, às vezes a gente fica com uma situação, né, de muita apresentação, né, de muito título, muito isso, muito aquilo, e a gente às vezes perde o foco, né? O foco principal sempre, né, é Jesus, o foco principal sempre é a nossa amada doutrina espírita. Não é por acaso, né? Hoje nós estamos no mês de abril, esse mês importantíssimo, né, do nosso movimento espírita, é mês de lançamento do Livro dos Espíritos, agora no dia 18 de abril, e no domingo passado, exatamente no domingo passado, nós tivemos a oportunidade de ter a comemoração, dia 31 de março, a comemoração da desencarnação, da morte de Allan Kardec. Quando a gente fala isso, as pessoas às vezes levam um susto, né? Puxa, comemorar a morte, mas a gente deve comemorar a morte para que eles conseguiram cumprir, né, com o louvor, né? A gente costuma, o pessoal que costuma dar aula, né, o pessoal que é professor, às vezes a gente diz assim, que existe aquele aluno que tira 10 e existe aquele aluno que tira 10 com louvor. Né? Kardec é um desses que com toda certeza tirou 10 com louvor. Esse nosso estudo que caracteriza o verdadeiro espírita vai ser justamente um estudo que vai ter esse objetivo. Né? A gente vai procurar resgatar algumas informações, muitas delas a gente já conhece, então nós vamos tentar reordenar essas informações, colocar tudo dentro do mesmo pacote. Só para ter uma ideia, esse assunto foi trazido para a gente como objetivo, né, do nosso estudo, a bibliografia que foi apresentada, foi o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos. Eu não sei se vocês já estudaram ou já leram esses temas que estão aqui, tá? O Homem de Bem, item 3, Os Bons Espíritas, item 4, O Dever, item 7, A Virtude, item 8. O Carlão, agora há pouco, virou para mim e falou assim, Eduardo, você tem o tempo que for disponível, né, que seja necessário para a apresentação. Eu disse para ele assim, que até 6h30 da tarde, talvez dê para a gente abordar. Aí eu digo talvez para abordar isso que está aqui, né, dentro do que está aqui, completo do jeito que está aqui. Só para você ter ideia, o Homem de Bem é um assunto tão importante, mas tão importante, que Allan Kardec não apenas coloca dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, aqui nesse item 3, como também, originalmente, trouxe lá na questão 918 do Livro dos Espíritos. Assim que eu me lembre, a única coisa que tem a transcrição abordada quase que na integralidade, quase que, assim, a diferença que existe são pequenas palavras, pequeníssimas coisas de diferente entre um e outro. Mas fora isso, tudo é totalmente cravado em 2 livros, em 2 obras importantíssimas, o Livro dos Espíritos, questão 918, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item número 3, o Homem de Bem. A gente, quando pega esse assunto, a primeira coisa que a gente pensa, lógico, né, não tem jeito, né, o que caracteriza o verdadeiro espírita. Isso é uma informação que está lá dentro do Evangelho, no item, lá no capítulo 17, item 4, os Bons Espíritos. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. A gente não precisa nem dizer, né, aonde nós estamos aqui nessa belíssima escada. Isso aqui é a escada evolutiva, né? Algumas pessoas dizem que é o caminho da luz, outras pessoas entendem como, né, ir em direção ao reino dos céus, ir em direção ao espírito puro, não importa. Não, o que interessa é a gente saber que a nossa evolução espiritual se dá por intermédio da subida dessa escadaria. Só para a gente poder tentar se posicionar, aonde que nós estamos nessa escadaria? Mais ou menos aqui, não é? Não, as pessoas começam a rir, a pessoa começa a rir, aí o pessoal que está em casa vai ficar pensando assim, o pessoal está levando na brincadeira. Não é na brincadeira não, é sério, as pessoas estão rindo de nervoso, né? Então a gente está aqui, né? Sobe ou desce? Podem falar para a gente poder ouvir vocês, sobe ou desce?
Tem gente que disse sobe. Uau, legal, legal. Infelizmente, nós não estamos ainda nesse patamar, né? Geralmente a gente desce. Também não estamos, né? Já tivemos a oportunidade de apresentar essa imagem em outros momentos. Teve um companheiro que disse que a gente está fora da tela. Também não precisa tanto, né? A gente costuma dizer, a gente assim de maneira didática, né? A gente costuma orientar os nossos companheiros a fazerem assim com as mãos. Eu faço assim com a mão. Faço, tem que botar o dedo, esse dedo aqui tem que apontar bem para cima, tá? Por que tem que apontar para cima? Para a gente poder entender que isso daqui, tá? São os mundos primitivos, local das primeiras encarnações da alma humana. No segundo patamar, mundos de expiações e provas. Pergunta, adivinha quem está aqui? Né? Depois, no equilíbrio, no meio, os mundos de regeneração, para onde a gente está querendo ir. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, diz que no mundo de regeneração, a alma humana, ela vai descansar, ela vai repousar das lutas. Aí a pessoa pensa assim, opa, aqui no meio nós vamos repousar. Ó, para quem consegue sair daqui, para quem conseguir sair daqui e chegar aqui, já vai ter que entender que repousar é aquele ditado popular, né? Enquanto a gente descansa, carrega a pedra, tá? Não é ninguém vai descansar. Se descansar é porque não vai chegar aqui, tá? Pessoal, aqui nós estamos nessa época de descansar. Aqui a gente está na época que a gente acha que vai ficar descansando. Aqui é aquele que já entende que enquanto descansa tem que carregar a pedra. Aqui, nos mundos ditosos, tem aquela famosa situação que o bem sobrepuja o mal. E aqui, os mundos celestes, morada dos espíritos mais elevados. Então, repare, nós, dentro dessas 5 etapas, nós não estamos no final, nós estamos aqui, em 2/5. Então, nós estamos mais ou menos aqui, ó. Tá? Mais ou menos aqui na escalada evolutiva. Ah, que legal, né? Que bom, né? Falta pouco para chegar lá em cima, né? Tem que dar uma acelerada. A questão 117 do Livro dos Espíritos, ela é fundamental para o estudo da gente, porque a questão 117 diz que acelerar a subida depende diretamente do nosso desejo. A gente tem que bater no peito e dizer assim, eu quero subir essa escadaria. Quero subir e quero subir mais rápido. Quando a pessoa faz isso com desejo, com vontade, com raça, com gana, com repetição, com intensidade, com resignação, com todas aquelas busca de todas as virtudes, aí claro que a pessoa consegue ir mais rápido. Allan Kardec, por exemplo, é um deles. Já era elevado e claro que quando chega aqui e faz o que fez, claro que sobe mais rápido. Chico Xavier sobe mais rápido, subiu mais rápido. Né? Divaldo e outros tantos, não vamos aqui ficar enchendo a bola de ninguém mais. Mas a gente, né, estamos aqui na semana do Congresso. É só ver os companheiros que estão lá no Congresso, a gente sabe quem são os companheiros que estão indo mais rápido. Tá? Então é isso que a gente precisa perceber. Transformação moral e esforços que faz para dominar as suas más inclinações. Repare que os espíritos são tão bons que eles nos deixam numa condição de entendimento que não é a nossa autotransformação propriamente que nos faz simplesmente nos reconhecer espíritas. Se entende que nós temos dificuldades. Aqui assim, só para a gente começar a se relaxar um pouco mais, né? Eu costumo contar uma historinha, não sei nem se eu já contei aqui para vocês em outra oportunidade. Né? Também não conheço aqui Colatina a profundidade suficiente para poder dar uma referência assim, né? Mas lá no Rio, eu vou contar para vocês uma coisa, existe uma loja, sem querer comercial, né? Não é comercial da loja não, tá? Mas é uma loja de doces, chamada Le Cateau. Eu outro dia estava andando na rua, com a calma que Deus me deu, aí eu olhei assim para a loja, tinha uma torta de limão, eu quero contar para vocês, eu adoro torta de limão. Tinha uma torta de limão de quase 1 palmo de altura, e ela falava para mim assim, vem. E eu olhava aquilo assim, e os espíritos amigos diziam para mim, não vai, Eduardo. E eu falava, eu acho que eu vou. E eles falavam para mim, não vai não, Eduardo. E eu falava, eu acho que eu vou.
né? Eu não preciso nem dizer a vocês que fui, né? Então, mas a gente fica feliz. Esforços de dominar as mais inclinações. Claro, né, que a torta de limão é o menor dos nossos problemas, né? Tem coisas muito mais graves do que isso. Isso aqui é uma maneira pueril da gente abordar o assunto, para a gente perceber o quanto que nós somos levados às más inclinações. É isso que a gente precisa perceber. Mas, quando você chega dentro desses itens, a gente não tem como abordar, né? Já deu para perceber, nós não vamos falar até 6 horas da tarde, claro, não. Nós vamos falar e não dá para abordar todas as coisas. Cada uma dessas coisas aqui não palestra. O homem de bem é um seminário. Os bons espíritas, se bobear, também dá para fazer seminário. Tamanha profundidade. Então a gente vai procurar pegar em determinados lugares, determinadas situações para a gente poder abordar. Por exemplo, do homem de bem, eu coloquei aqui assim: o verdadeiro homem de bem pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Quem é a pessoa que pratica a justiça, amor e caridade na sua maior pureza? É aquela que vai firmemente na direção da lei do amor. Quando se lê a justiça, amor e caridade, né, a interpretação que a gente pode dar para a justiça não é a justiça que a gente está acostumado a ver no dia a dia. A justiça que a gente tem que tentar se acomodar é se acomodar, se ajustar às leis de Deus. Com toda certeza, a lei de Deus mais importante é a lei do amor. Então, se a gente quisesse substituir, pratica a lei de amor, justiça, amor e caridade, mas caridade também é o amor em movimento, é o amor em ação. Então, é para amar e amar. É isso que a gente precisa fazer. Então, para fazer isso, eu não sei se a imagem está muito nítida para vocês, tá? Não sei se também na internet vai ficar muito nítido, mas aqui assim tem uma avezinha, tá? Tem uma avezinha voando. Quem é essa avezinha? Essa avezinha somos nós. Em todas as imagens que a gente apresentar, tá? Eu digo até de brincadeira, eu digo assim, entre hoje e o infinito, tá? Todas as apresentações que vocês virem, todas as imagens que eu apresento, toda vez que tiver o sol é Jesus. O sol é Jesus porque eu quero que seja Jesus. O sol é Jesus porque ele disse para a gente que ele era a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo, aquele que me seguir jamais andará em trevas. Então, aqui embaixo, nós temos as nuvens. Quando Kardec ouve, na questão 918, sobre o homem de bem, aquilo deve ter dado uma certa, no bom sentido, né, uma certa agonia, porque quando a gente lê o homem de bem, ele se demonstra para a gente como uma série de sacrifícios, uma série de atributos, uma série de comportamentos tão difíceis para a gente tomar, que a gente fica assim: meu Deus, o que eu preciso fazer? Como é que eu faço para conseguir colocar isso em prática? Como é que eu faço para chegar nesse patamar? E Kardec faz exatamente isso. Ele pergunta na questão 919 o que a gente precisa fazer para conseguir chegar ao homem de bem. E os Espíritos dizem: faça aquilo que aquele sábio da antiguidade orientou a fazer. Conhece-te a ti mesmo. O que eu coloquei de importante? Que na 819A, que também é uma outra questão enorme, Santo Agostinho vai dizer para a gente como é que a gente vai fazer esse interrogar a própria consciência. Eu trago para a gente que quando a gente vai interrogar a nossa consciência, nós não podemos interrogar as nossas consciências na parte de baixo das nuvens. As nuvens são os problemas tão difíceis das nossas vidas. Quando a gente interroga as nossas consciências abaixo das nuvens, a gente, assim, de brincadeira, entre aspas, a gente diz assim, que a pessoa está interrogando a sua própria consciência, mas ela está cheia de mimimi, né? Ela está com aquela situação assim: eu estou com problemas na minha vida
mas como ela está abaixo da nuvem, como ela não consegue enxergar a realidade, não consegue ser abordada pela luz, quando a gente está com problemas muito graves, a gente costuma fazendo assim, né? Todo mundo que já fez prova, né? Infelizmente, muita gente tem dificuldade em matemática, então as pessoas quando faziam prova de matemática, a pessoa no meio da prova, a pessoa fazia assim, ai meu Deus, como é que eu faço agora? Tá? Por que a pessoa está assim? Ela está coçando essa região aqui, porque ela não está vendo saída. Ela está querendo encontrar saída para o problema dela. Por que ela não está vendo saída? Porque ela está abaixo das nuvens. E ela, quando está abaixo das nuvens, não enxerga a luz. E ela, não enxergando a luz, não enxerga o caminho que tem que tomar. Não enxergando o caminho que tem que tomar, muitas das vezes coloca a culpa, coloca a responsabilidade das suas próprias dificuldades em outras pessoas. Eu não sou feliz, por que eu não sou feliz? Eu não sou feliz por causa do meu chefe, eu não sou feliz por causa do meu funcionário, eu não sou feliz por causa do meu marido, da minha esposa, eu não sou feliz por causa dos meus filhos, dos meus pais, eu não sou feliz por causa do vizinho, né? Isso é uma coisa tão assim, né? São tão... Eu ontem, por exemplo, cheguei aqui em Colatina, cheguei aqui já à noite, né? Estava passando um jogo de futebol, eu sou fluminense, torcedor do Fluminense, para ver logo, né, declarado para vocês, né? Então vocês imaginem que em determinado momento começou uma gritaria na rua, né? Não sei porquê, né? E aí só ficava, dava para ouvir assim no fundo alguma coisa tipo, Menor, né? E eu queria dormir e não conseguia. Né? Soltavam fogos de artifício. Aí eu, Eduardo, ao invés de voar, o que eu fiz? Fui para baixo das nuvens e fiquei assim, não consigo dormir por causa do Flamengo. Tem nada a ver com o Flamengo. Eu não conseguia dormir porque não conseguia me desligar das situações do mundo. A partir do momento que você sai do mimimi, sai desse patamar inferior e passa para o patamar superior, aí você consegue analisar a sua situação, a sua dificuldade de acordo com a sua dificuldade. Eu tenho dificuldade nisso, eu tenho problema nisso, eu preciso melhorar nisso, não é mais o outro. Eu não sou mais infeliz e tenho problemas por causa dos outros. Eu tenho problemas porque eu não estou conseguindo abordar as situações da maneira adequada. E aí a gente trazendo a responsabilidade para a gente, lógico que mesmo que seja a questão de ter esforço para dominar as más inclinações, de qualquer forma, a partir do momento que passamos nós a segurar a responsabilidade sobre o problema, a gente passa a potencializar também a solução dos problemas do nosso dia a dia. Então, para nós conseguirmos fazer isso, nada melhor do que seguir o nosso modelo. Por que a gente tem tantos problemas? Muitas das vezes nós temos tantos problemas porque nós não conseguimos seguir o que está dentro da questão 625 do Livro dos Espíritos. Jesus é apresentado para a gente como sendo o melhor guia, o melhor modelo, o melhor paradigma, aquele que a gente deveria seguir no dia a dia. É acordar de manhã e pensar assim, eu preciso fazer minhas ações durante o dia de acordo com o modelo, porque senão ele não seria modelo. E se ele é modelo, significa que a gente tem como fazer. Ah, mas é difícil. Sim, é difícil, mas a gente tem que fazer. Eu não conheço uma pessoa que não se comporte ou que não se esforce em se comportar como Jesus, que não fique feliz. Carlão, eu vou pedir uma gentileza para você. Dá uma filmada, muda a tela para assistência, para a gente poder dar uma olhada na assistência e fixa a tela na assistência. Deixa eu fixar lá, só fica com o meu áudio, não tem problema nenhum, mas fixa na assistência. Vocês estão vendo, atenção vocês em casa, atenção vocês quando chegarem depois, se quiserem assistir o estudo, né, na internet, né? Vocês vão poder perceber como é que vocês estão nesse momento. Nesse momento vocês estão assim, olhando assim para mim. Sabia? Vocês estão assim. Você é o que, filho? Você é Fluminense ou Flamengo? Ah, Fluminense. Nossa, tem um tricolor feliz da vida aí assim. É o único que estava sorrindo agora há pouco aí. Eu falei, vou fazer assim,
Isso mesmo, legal, muito bom. Tá? Mas fora ele, que ficou nesse, quando eu falei que sou fluminense, a maior parte de vocês está todo mundo sério, assim, né? Aqui, olha aqui, Jesus é o nosso guia, ele é o nosso modelo. Ele diz assim para a gente: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amares uns aos outros. A gente não consegue entender isso que está aqui. Então o que eu vou fazer? Né? Continua neles, Carlão? Continua neles? Excelente. Eu vou provar para vocês que quando a gente se comporta como Jesus nos orienta, a gente muda o nosso estado de espírito. Eu vou convidar vocês, neste momento, a olharem uns para os outros. Simplesmente olhem uns para os outros. Olhem, podem olhar, pode olhar, acorda, olhem um para os outros. Olhem uns para os outros. Isso. O próprio áudio já registra. Eu falei para olhar, as pessoas não resistem, elas começam a olhar para trás da pessoa. Mas eu não sei se vocês já perceberam que mudou o som no ambiente. De olhar assim, as pessoas já estão sorrindo. Isso é comportar-se de acordo com o que Jesus ensina. Continua o foco neles, tá? Que agora a gente vai fazer o nosso comportamento, fazer assim, a gente vai subir o padrão vibratório da sociedade de uma maneira assombrosa. Eu vou pedir que vocês abracem-se neste momento. Abracem a pessoa que está do seu lado. E ouçam a sonoplastia e vejam o semblante das pessoas. Quem disse que era para se levantar? A gente começa. Muito bom, muito bom. Então, repare o seguinte. Aí a pessoa não consegue parar de abraçar. É isso, mas é isso. É isso que a gente tem que sempre entender. O que ele colocou para a gente. Vamos esperar o pessoal parar de abraçar, que agora é isso. Olha, o amor é uma coisa tão maravilhosa que é uma experiência que quando você começa a praticar, você não consegue parar, você quer praticar, você quer abraçar, você quer fazer o bem, você quer fazer a caridade, você quer ajudar, você quer abraçar, você quer ouvir. Isso é uma coisa que invade o ser. A grande maioria dos espíritos acontece isso. Quando o espírita começa a aprender, começa a estudar, começa a se habilitar ao trabalho do amor e da caridade, é uma coisa assim espetacular. Eu vou contar para vocês uma coisa. Lá no Rio, uma vez eu peguei o ônibus, devia ser perto de 10 horas da noite. Na hora que eu entrei dentro do ônibus, não tinha ninguém dentro do ônibus. Aí eu peguei, fui mais ou menos pro meio pro final do ônibus, me sentei numa cadeira do corredor. Aí me sentei, fiquei parado, tranquilo, falei assim: nossa, o ônibus é todo meu. Logo depois entrou uma senhora no ponto seguinte, no 2, 3 pontos seguintes. Aí ela entrou dentro do ônibus. Aí eu falei assim: agora o ônibus não é todo meu, agora o ônibus é de mais uma outra pessoa. Ela tinha 40 e tantos lugares para escolher. Ela veio andando na minha direção, parou aqui no meu lado, aí virou para mim e falou assim: o senhor me dá licença? Eu olhei para ela, fiquei olhando para ela assim, tipo assim, não acredito no que está acontecendo. Não dá para acreditar, tem 40 e tantos lugares. Eu sou pequenininho, vocês sabem disso, né? O pessoal sabe, né? Muitos me chamam de Eduardinho, né? De tão pequenininho que eu sou. E aí o que eu fiz? Me levantei, né? Não dá para dar licença, eu tenho que levantar, porque eu não caio na cadeira, né? Eu levantei, ela entrou, eu me sentei de novo no lado dela. E aí quando eu me sentei, eu fui entender o motivo dela ter sentado no meu lado. Ela imediatamente virou para mim e começou assim: eu estou com problemas com meu marido.
Aí e ela abriu começou a falar, desabafar, foi desabafando. Olha, quando chegou no lugar que eu tinha que saltar, eu virei para ela e falei assim, senhora, no meio da conversa eu falava assim, mas ela falou, não, que eu falei, aí eu senti que eu não podia falar nada, né? Que ela só ela ia falar. E aí eu virei para ela e falei assim, a senhora agora vai ter que parar de falar, porque né, eu preciso descer, não tem jeito, estou no meu ponto, né? Aí ela disse assim, não, o senhor não precisa se importar não, porque o senhor já me ajudou muito na noite de hoje. Eu não abri a boca para falar com ela. Amar o próximo, muitas das vezes, é a gente ouvir o nosso semelhante. Quando a gente fica só olhando, quando a gente fica só observando, a gente não consegue trazer para a gente a intensidade da vida que a gente conseguiu praticar aqui rapidamente, só quando a gente começou a olhar para as nossas pessoas que estão do nosso lado, quando a gente começou a abraçar as pessoas do nosso lado. Olha, vou contar uma coisa para vocês. Se olhar para a pessoa do lado é muito bom, se abraçar a pessoa do lado é melhor ainda, imagine o que pode acontecer com os nossos corações a partir do momento que a gente conseguiu olhar para a pessoa do lado e dizer para ela assim, eu te amo. Vocês conseguem imaginar isso? Vocês conseguem? Vamos tentar? Vamos tentar? Quem gostaria de olhar para o lado agora e desejar para a pessoa que está no seu lado que você ama a pessoa que está no seu lado? Quem gostaria? Muito bom, muito bom. Isso é se comportar. A gente, cada vez que a gente fala uma coisa dessas, cada vez que a gente fala isso, a gente vê pessoas que se levantam, aí começam a andar no salão, dando beijinho e abraço em todas as pessoas. Virgílio já está aproveitando. Marli não cabe nem dentro dela, olha uma coisa, gente. É isso, gente, é isso. A gente tem que fazer, ei, vocês dois, eu estou olhando vocês. Você sabe que, não adianta olhar para trás, não, vocês vejam. Vocês dois, eu estou olhando vocês. Eu falei para vocês se olharem, ela segurou na mãozinha dele, cheia de ternura. É isso, gente. A gente tem que fazer o que Jesus nos recomenda, que é amar. A gente precisa aprender a amar. A gente ama, a gente melhora como pessoa. É isso que ele está ensinando para a gente, é isso que ele está falando para a gente. Mas, eu queria lembrar um detalhe. Eu voltei para aquela tela inicial para a gente poder lembrar de um detalhe muito interessante. Jesus, quando ensina para a gente a lei do amor, ele ensina assim, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Eu vou convidar Marli, Virgílio, vamos dar mais uma oportunidade para vocês, por favor, vem aqui na frente rapidinho, vocês dois, vamos lá, tem que estar todo mundo junto, nós temos que estar, já abraçou isso, muito bom, muito bom. O amor presente na sociedade colatinense, é isso aí, muito bom. Chega mais perto aqui para sair no vídeo, isso. Vocês, eu não preciso nem dizer que vocês se amam. A gente vê isso, salta aos olhos quando um olha para o outro. Olha isso. Olha isso, vê se isso não é amor. A pessoa se preocupa em tirar os óculos do marido. Gente, isso é muito amor. Olha aqui, vocês se amam, não se amam? Provem para mim que vocês se amem nesse momento. Vocês se amam, provem para mim. Isso. Ó, a pessoa já torceu, beija, isso, pode ser.
Isso, muito bom, obrigado, valeu. Não tem casquinha mais não, tá bom, tá bom, tá bom. Vocês viram só que coisa impressionante? O amor é uma coisa tão linda, mas tão linda, que a gente quando fala assim, eu amo uma pessoa, quando a gente se ama, a gente consegue fazer uma demonstração nesse nível. No nível material, nesse nível material é mais fácil para a gente demonstrar o amor. A lei, o mandamento mais importante ensina para a gente assim: amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Pergunta: vocês amam a Deus? Sim, claro. Eu juro que nesse momento eu pensei que eu fosse receber uma resposta um pouco mais, né? Vamos lá, segunda tentativa. Vocês amam a Deus? Sim. Isso, é isso. E aí a pergunta é: como é que vocês vão conseguir comprovar o amor a Deus? Amando o próximo. Muito bom. Aí fica uma outra pergunta: quem é o nosso próximo? É aquele que está próximo, não é isso? Aquele que está pertinho assim, um lado do outro. Allan Kardec nos dá uma resposta sobre esse assunto, nos dá uma dica sobre esse assunto, que é uma dica muito interessante, lá na questão 540 do Livro dos Espíritos. Kardec diz assim para a gente, eu vou colocar assim uma das mãos para cá, para vocês poderem tentar perceber a distância que está, tá? Kardec diz assim: do átomo ao arcanjo, tudo se encadeia na obra da criação. De todos os espíritos que eu já conheci, o único espírito que eu vi que conseguiu entender a questão 540 foi Francisco de Assis. Porque Francisco de Assis, ele conseguia enxergar no seu próximo aquele que estava ao seu lado, aquele que estava longe, aquele que estava encarnado, aquele que estava desencarnado, aquele que estava no reino hominal, aquele que estava no reino animal, aquele que estava no reino vegetal e, por conseguinte, aquele que estava no reino mineral. A tal ponto, quem já teve a oportunidade de ver aquele filme, belíssimo filme, Irmão Sol, Irmã Lua, em determinado momento do filme, ele vira-se por uma pedra e diz: irmã pedra, eu poderia utilizá-la na construção do altar do Senhor? A gente às vezes precisa perceber que o nível de respeito que nós precisamos ter, o nível de amor a Deus, não significa simplesmente, isso é uma questão de alargar o nosso conhecimento, de enxergar além, de conseguir ter uma percepção maior do que tem da obra da criação, da natureza. O Livro dos Espíritos, na terceira parte, que fala das leis morais, quando fala de lei divina ou natural, a primeira pergunta já diz para a gente o que é a lei divina ou lei natural. E aí a explicação é que a lei divina ou lei natural é a lei de Deus, é a lei da natureza. Então, quando nós falamos do nosso amor a Deus, nós precisamos demonstrar o nosso amor a Deus por intermédio do amor a todos os reinos. Não importa em que estado estão. Por quê? Porque na questão 540 ensina para a gente, do átomo ao arcanjo, tudo se encadeia na obra da criação. E aí vem o motivo da gente ter trazido ter selecionado essa imagem, porque aqui na imagem tem um bichinho aqui assim. É um cão. Tem gente que fala que é um cão. Já disseram para mim que era uma ovelha. Já disseram para mim que, na opinião da pessoa, era um bezerrinho. Cada um diz uma coisa. Olha aqui, não faz a menor diferença. Não faz a menor. Isso daqui, esta parte aqui da imagem, é a parte que menos tem importância. A parte que tem importância é essa que está aqui. Porque os companheiros estão fazendo a demonstração de amor e de caridade com o sacrifício da própria vida. A gente já viu pessoas no nosso planeta que conseguiram fazer isso.
há pouco tempo, aquela professora na creche, a creche pegando fogo, entrou, saiu, salvando consecutivamente crianças. Ela foi embora. Lá em São Paulo, não sei se vocês lembram, naquele edifício que estava ocupado, o companheiro entrou, não conseguiu sair. Foi para o último andar, chegou, a mão dele ficou assim, a um palmo de segurar a corda da salvação. E o edifício, foi embora. Foi embora. Aqui, mas o que é melhor? O amor ou a regra de Deus? O que é melhor? O amor ou as regras de Deus? O amor e as regras de Deus são a mesma coisa. Jesus, quando fala a respeito, ele diz assim: ama a Deus sobre todas as coisas e ama teu próximo como a ti mesmo. Esses são os mandamentos base, que são mandamentos que falam a respeito da lei do amor. Mas aí ele diz uma coisa muito legal para a gente, que é o seguinte: ele diz assim, todos os demais mandamentos são consequência desse mandamento principal, que é o mandamento da lei do amor. Então, a tua pergunta foi muito legal, porque quando a gente vai na consecução, eu só vou fazer o seguinte, só para aproveitar a pergunta dele, eu vou adiantar um slide e depois eu volto, tá? Só para aproveitar a pergunta do nosso jovem, tá? Olha aqui, quando Jesus apresenta o amor, quando o Evangelho apresenta o amor para a gente, ele não apresenta o amor assim, ei, vocês precisam aprender a amar. Se fosse assim, nós estaríamos fritos. Tá? Por quê? Porque nós não conseguimos amar. A gente não sabe na profundidade o que significa o amor. Para facilitar, o que os Espíritos fazem? Isso está lá dentro do livro dos Espíritos. Existe a questão do planejamento da nossa reencarnação. Quando a gente vai planejar a nossa reencarnação, eu não estava lá com vocês, tá? Mas eu garanto a vocês o seguinte, que quando a gente... Vocês já viram criança entrando em restaurante self-service? Quando ela entra, ela fala assim, mamãe, aí fala, filho, eu quero arroz, feijão, eu quero batata frita, purê de batata, eu quero linguiça, salsicha, eu quero macarrão, eu quero, mãe, eu quero nhoque, aí ele vai pedindo todos os pratos que existem disponíveis. Eu estava num centro espírita uma vez, a diferença da mãe e do pai, né? Vale a pena contar, que fica registrado, né? Porque estamos gravando, é bom isso. Eu estava num centro espírita, a pessoa vai saber de quem eu estou falando, né? Eu estava num centro espírita uma vez, aí o garotinho tinha sopa no dia, né? Aí o garotinho falou assim, mãe, eu quero sopa. Aí a mãe pegou, colocou assim, 1/4 de concha dentro da cumbuca, né? Aí no que ela botou, eu não sei como é que é o nome daquilo, cumbuca? Não, concha, bota no pratinho, sei lá, uma cumbuquinha, né? Sei lá. Cuia, pode ser. Tá todo mundo entendendo? Tem aquele trenzinho aqui assim, né? Tá o trenzinho aqui. Aí a mãe pegou 1/4 de concha e colocou lá dentro. Aí a criança, eu quero mais. Aí a mãe, tá bom. Ah, mãe, eu quero mais. Aí a mãe, tá bom. Ah, mãe, eu quero mais. Aí a mãe, tá bom. Aí o pai, entendido, resolveu entrar no assunto. Poxa, ele está querendo mais. Aí foi lá, pegou a concha, quase que encheu a cuia, a cumbuca, sei lá o que. Tá? Estão vendo a cena? Tá? O que ele fez? O garotinho sentou, pegou 1/4 de colher. Não gostei não, jogar fora. Ele nem comeu. Não, ele pegou só assim, botou na boca, disse que não gostou e jogou fora o resto. Falou assim, porque ele tinha posto na boca, o que quer fazer? Quem sabia como tinha que ser? A mãe, que estava sendo a tutora do assunto. Quando a gente vai reencarnar, a gente chega e fala assim, nós, nosso anjo da guarda no lado, nosso espírito protetor, às vezes espíritos familiares com mais experiência,
No nosso lado, aí a gente olha e fala assim, ai, quando eu encarnar, eu queria tanto trabalhar as questões de fraternidade, humildade, resignação, paciência, justiça, piedade, benevolência, indulgência, perdão, caridade, tolerância, abnegação, devotamento, sacrifício. É muita coisa. A gente age como criança na frente do self-service. Aí nosso anjo da guarda diz pra gente assim, filho, menos. Eu tenho certeza, se vocês prestarem atenção em cada uma dessas palavras aqui, vocês vão perceber que uma palavra cabe mais, fala mais profundamente ao coração, que é a palavra que vocês estão desenvolvendo nessa encarnação. Vocês estão conseguindo ver isso? Vocês estão conseguindo enxergar uma palavra que você fala assim, essa palavra fala mais ao meu coração? Está vendo uma palavra que fala mais para você? Sacrifício. Sacrifício, muito legal. Nós temos um participante ativo, muito legal. Aqui, qual é esse sacrifício que está aqui? Esse sacrifício é a compreensão de que não é só sacrifício, é também sacro ofício. É o trabalho sagrado da lei de Deus, da lei do amor. Então isso é uma regra de Deus também? Também, tudo isso que está aqui é uma lei de Deus. Ó, legal, né? Inclusive, cada uma dessas palavras que estão aqui são desenvolvidas dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Algumas mulheres vão olhar para aqui e vão falar assim, Eduardo, está faltando algumas palavras, estão faltando palavras. Claro que estão faltando palavras. Vê se tem respeito aqui. Não tem. Não tem. Vê se tem sinceridade. Não tem. Quem é que é casado aqui há muito tempo? Não tem amor. Não tem amor. O cara está prestando atenção em muito tempo. Quantos anos? Vocês, quantos anos? 26. 26. Quantos anos? 49. Uau! Isso? Quantos anos? 28. Isso? Você? 36. 25. Muito bom. 40. Muito bom. Eu tinha um tio que ficaram mais de 60 anos casados. Mas eles eram aquele casal, sabe aquele casal que chegava a enjoar, você olhar os dois? Você ficava enjoado, você falava assim, não aguento isso. Porque um olhava para o outro e falava assim, bem, tem que jogar o lixo fora. Aí o outro dizia assim, bem velhinho já, né? Aí eu falava assim, bem, tem que jogar o lixo fora. Aí o outro falava assim, já joguei. Aí um virava assim, bem, tem que pagar a conta de água. Aí o outro, já paguei. Hã? O nome disso também não está aqui. É uma coisa que a gente vai precisar desenvolver no transcorrer das nossas vidas. É a cumplicidade. A cumplicidade, ela chega a tal ponto que um olha para o outro sabe o que o primeiro está pensando. Outro dia, eu estou dizendo assim, no que diz respeito a marido e mulher, mas a gente pode falar a respeito de amigos, a gente pode falar a respeito de irmãos. Eu conheço uma companheira, eu conheço uma pessoa, não vou dizer o nome, eu não vou ficar dizendo o nome, que aí já é demais, tá? Não vou. Hã? Mas você ama um amigo quando você tem um amigo? Você ama um amigo? Claro. Olha essa situação que eu vou te contar. São duas amigas. Eu não vou dizer o nome delas, tá? Só vou dizer a primeira letra do nome. Uma é Elci e a outra é Eloí. Elas se amam. Mas não são da mesma família. Não são da mesma família. Uma mora numa cidade, a outra mora em outra cidade a 1.600 quilômetros de distância. Mas como te amanhece? Olha só, as duas são tão chatas, mas tão chatas, que uma entra numa loja, num shopping center no Rio de Janeiro e compra uma bolsa. A outra compra uma bolsa em Porto Alegre. Eu não preciso nem dizer que as bolsas são iguais.
É assim, chega a incomodar. Os gostos, a identidade, o pensar junto, o pensar igual, o querer igual é tão grande, a cumplicidade é tão grande, que o nome dessa cumplicidade chama-se amor. Então, o que nós precisamos fazer, meu amigo, é, ao invés de ir direto no amor, o que Jesus, o que os espíritos superiores, o que Deus, por suas leis, oferece para a gente? Faz o seguinte: desenvolve o sacrifício, porque quando você desenvolver o sacrifício, você estará desenvolvendo o amor. Desenvolve a tolerância, porque quando você trabalhar com afinco a tolerância, você estará desenvolvendo o amor. Ou seja, a gente vai aprender, né, que nós somos a árvore. Jesus diz isso. Nós somos a árvore que será reconhecida pela qualidade dos frutos que serão apresentados. Então, quando os nossos frutos forem de uma qualidade excepcional, forem frutos que consigam transmitir, que consigam significar amor, a gente está conseguindo cumprir a lei de Deus. Agora, essa imagem que está aqui, eu outro dia fiz um estudo que eu mostrei essa imagem, aí um companheiro falou assim: mas por que você colocou na base da história os livros da codificação? Eu respondi: porque eu coloquei os livros da codificação, porque nós estamos falando num centro espírita. Essa imagem, exatamente do jeito que ela está, se fosse transmitida numa igreja, eu colocaria a Bíblia dos católicos. Se fosse num templo evangélico, a Bíblia dos evangélicos. Se fosse numa sinagoga, a Torá. Se fosse numa mesquita, o Alcorão. Se for para um professor de física, aí eu coloco a mecânica quântica, coloco a física quântica, coloco o Newton, coloco qualquer outra coisa aqui embaixo. De maneira que a gente vai conseguir cumprir com as nossas obrigações, independente do culto, independente da religião que a pessoa entenda que eu deva professar. É isso que a gente tem que entender. Não interessa. E Jesus já tinha nos colocado que isso ia acontecer um dia na nossa humanidade, quando ele diz assim para a gente que haverá um só rebanho, um só pastor. Não é porque haverá um só rebanho porque todos nós seremos espíritas. Não é isso. É porque, não importando se for espírita, se for muçulmano, por exemplo, muçulmano, existe um vídeo na internet que eu convido vocês a ver. É realmente um vídeo espetacular. É um vídeo que tinham dois jovens em luta corporal. Os dois brigando, soco para tudo quanto é lado. No meio da luta, chega um companheiro muçulmano e diz para eles assim: parem com isso agora. E ele fala com os jovens com a mão no bolso. E ele age com uma convicção tão grande. Os jovens param, ele diz assim: olhe para o lado e vejam aqueles que vocês acham que são seus amigos. Eles estão rindo de vocês, estão com celulares nas mãos, filmando a atitude de vocês. E aí depois ele diz assim: vocês todos que estão aqui já são homens. 14, ó, realidade, 14, 15, 16, 17, 18 anos, vocês já são homens. Vocês estão envergonhando os seus pais. Parem para pensar no que vocês estão fazendo. Eu só sei o seguinte: a atitude dele foi tão bela, mas tão bela, que foi condecorado pela cidade com uma menção honrosa pela atitude dele, independente de questão de religião. Porque lei de Deus é lei de Deus. Se a gente chegar para Jesus um dia a gente vai conseguir fazer isso, tá? E se a gente conseguir chegar para Jesus, olhar nos olhos dele e perguntar assim: Senhor, tu és espírita? Você sabe qual é a resposta que ele vai dar? Ele vai dizer: não. Então o senhor é católico? Ele vai dizer: não.
O senhor então é evangélico? Ele vai dizer, não. Então o senhor é judeu? Provavelmente ele vai dizer, já fui. Entendeu? É porque ele já viveu na terra. Hã? Ele já viveu na terra. Porque ele já viveu na terra, isso mesmo. Agora, ele não pregou nenhuma religião. Ele não disse assim, essa questão de religião é um crachá que a gente usa, que não precisamos usar para as leis de Deus. Isso é o que menos importa. Mas importa o amor. Futuro palestrante. É isso. Faço fotos. Hã? Faço É fotos. isso, é isso. O que mais importa é o amor. Tomara que o áudio esteja pegando ele falando. Porque é isso, gente. Para a pessoa que está fazendo a exposição, quando um jovem de quantos anos? 8 anos consegue captar o que a gente está falando, a gente diz assim, estou tendo sucesso na minha empreitada. Porque ele está entendendo o que nós estamos dizendo. É isso que é o importante. Eu disse para vocês que eu precisava voltar aqui. E eu preciso voltar aqui por quê? Porque quando se quer reconhecer o que caracteriza o verdadeiro espírito, também podemos pegar a informação lá no Livro dos Espíritos, primeiro artigo, primeira página do Livro dos Espíritos, diz Introdução 1. Nessa primeira página, logo nos primeiros parágrafos, diz assim: doutrina espírita ou espiritismo está contida em O Livro dos Espíritos. E mais adiante diz que o espírita é o adepto do espiritismo. Ora, se o espírita é o adepto do espiritismo e espiritismo está contido no Livro dos Espíritos, o espírita é o adepto do que está contido no Livro dos Espíritos. Só que, quando nós olhamos a história dos livros, a gente muitas das vezes também se perde na data, na época da criação do livro, da doutrina espírita propriamente dita. A gente pensa assim, a doutrina espírita começou em 1857. Aí outra pessoa fala assim, a doutrina espírita começou mais precisamente em 18 de abril de 1857. Mas o Livro dos Espíritos que nós utilizamos, eu estou procurando aqui em minha volta para ver se tem um Livro dos Espíritos aqui à minha mão. O Livro dos Espíritos que a gente utiliza hoje em dia, tá? Esse Livro dos Espíritos que eu vou mostrar para vocês agora, não é o Livro dos Espíritos de 18 de abril de 1857. É a segunda versão. É a segunda edição, exatamente. A edição de 18 de abril de 1857 tinha 501 questões. Dessa primeira versão, da primeira edição para a segunda edição, ele saiu de 501 questões, passou para 1019. A primeira edição tinha 3 partes, a segunda edição 4. Não foi simplesmente sair de 3 para 4 partes, sair de 501 para 1019. Foi praticamente um novo trabalho feito. Palavras utilizadas na versão de 501 não foram utilizadas da mesma forma na versão de 1019. Ou seja, o espiritismo que nós utilizamos hoje, esse espiritismo daqui, esse espiritismo é de 1860. E mais do que isso, quando Kardec traz a doutrina espírita em 1857 ou 1860, como queiram, ele não cita os demais livros da obra, as demais obras da codificação. E não podia citar, porque em 1860 não existia nenhuma das outras obras. O Livro dos Médiuns de 1861, o Evangelho de 1864, o Céu e o Inferno de 1865, a Gênesis de 1868. Ele não tinha como citar. Então, o que a gente precisa entender? A gente precisa entender que nessa frase que está escrita aqui, se a gente quiser alcançar que a doutrina espírita é o consolador prometido por Jesus, nós precisamos chegar, nós precisamos chegar na nossa casa e onde está escrito dentro do Livro dos Espíritos, introdução 1,
que a doutrina espírita ou espiritismo está contida no Livro dos Espíritos, a gente tem que cortar esse ponto e vírgula daqui e tem que colocar abrir uma chave e colocar 1861 o Livro dos Médiuns, 1864 o Evangelho segundo o Espiritismo, 1865 o Céu e o Inferno, 1868 a Gênese. Porque o que constitui o Consolador prometido por Jesus, que é a característica do espírita, o espírita precisa conhecer as 5 obras. Como é que o Evangelho sabe tudo isso? Mas como é que o Evangelho sabe tudo isso? Como é que o evangélico, eu não entendi. Sabe tudo isso. O evangélico sabe? Tudo isso. Sabe não. O evangélico sabe não. Ó, tem um autor espírita, né, só para a gente poder colocar de maneira muito clara para a gente, né, aquele que o autor espírita, dizem os entendidos, que mais conseguiu entender Kardec foi Herculano Pires. Vocês já ouviram isso, não já? Herculano Pires diz que dentro de doutrina espírita não existe professor. Somos todos aprendizes. E ainda diz assim no final da frase: somos todos aprendizes, vírgula, todos. Porque, eu vou falar uma coisa para vocês, eu já coordenei, né, sem botar título, né, cadê o companheiro? Sem botar título, tá? Sem título. Eu já coordenei grupo de Livro dos Médiuns durante quase 20 anos consecutivos. Lá pelo 18º ano, eu li uma vez um dos itens, a impressão que me deu foi, né, na hora que eu li, eu falei assim: quem colocou isso aqui ontem à noite? 18 anos lendo e estudando o livro, 18 anos, e eu li, lá no 18º ano, eu li uma coisa que eu não tinha lido, não tinha enxergado nos outros anos anteriores. É isso. Então, esse conteúdo que está aqui, esse conteúdo que é o que caracteriza o verdadeiro espírita, conhecer as obras fundamentais, porque conhecendo as obras fundamentais, nós vamos conseguir criticar as mensagens que nos chegam. E esses livros são a base para o espiritismo, por isso essa raiz. Isso, exato, por isso que está aqui como a raiz dessa árvore, que a árvore somos nós, e as nossas atitudes e nossas ações são os frutos que vão ser conhecidos pela docilidade, pela qualidade deles, perfeitamente. Exatamente essa que é a questão. Então, o que a gente vai caracterizar o verdadeiro espírita? O que vai caracterizar o verdadeiro espírita são as suas ações, são as suas atitudes. Por incrível que pareça, nós vamos reconhecer na atitude do verdadeiro espírita, nós vamos reconhecer a atitude do verdadeiro espírita em vários irmãos de várias religiões. Você olha um Gandhi falando, você fala assim: só pode ser espírita. Você olha uma Madre Teresa de Calcutá falando, você diz assim: só pode ser espírita. E por aí vai. A nossa companheira, Princesa Elizabeth II, princesa da Inglaterra, na época da Segunda Guerra Mundial, ela podia chegar, eu vou dizer uma coisa para vocês, ela podia chegar e dizer assim, ela entrar assim e dizer assim: quero coordenar todas as ambulâncias da guerra. E eles iam criar um cargo para poder atender os anseios dela. Sabe o que ela disse que queria ser? Ela queria ser mecânica e motorista de ambulância. A rainha da Inglaterra. Sabe como é que é o nome disso? Humildade. Entenderam? Aqui, Ana Nery morreu em 20 de maio de 1880. Por conta disso, 20 de maio de 1880 é considerado o dia da enfermagem no Brasil. Ela é a pioneira da enfermagem. Na época da Guerra do Paraguai, 3 filhos dela foram para a guerra. O normal era o quê? Mulher fica em casa. Ela disse assim: eu não, eu quero ir para a guerra. Lógico, não ia poder ir para a guerra, para frente de batalha, mas foi para a guerra para trabalhar como enfermeira. Um dos filhos morreu durante a guerra.
Vocês imaginem uma mãe saber que o filho desencarnou e ela, ao invés de ficar ali parada, ela simplesmente, esse morreu, que Deus o tenha, vamos voltar para o trabalho, porque tem um monte de gente que precisa de mim. Isso é feio, não se faz. Hã? Isso é feio, isso não se faz. Isso não se faz? Isso se faz. Isso, ela está conseguindo demonstrar, filho, hein? É difícil. Mas ele deveria ter pegado e botado no caixão e... Pois é, filho, pois é, mas é por isso que é difícil. Ó, vocês perceberam, né? Nós... Você preocupa mais com o trabalho do que no filho. Muito bom, muito bom. Olha só. Depois da palestra, aí eu prometo que eu sento contigo e te explico mais detalhadamente. Pode ser? Fechou, tá? Por quê? Porque isso precisa de uma explicação um pouco mais, né? Porque é mais aprofundada, né? Porque isso, as mães entendem perfeitamente o que eu estou dizendo. Para uma mãe abrir mão, aí justamente está a maior virtude, né? Jesus chega em determinado momento, não de maneira tão literal, né? Não é para analisar de maneira literal, e diz assim, né? Senhor, eu preciso enterrar meu pai. E aí ele diz, deixa que os mortos enterrem os mortos. Cabe a você seguir o reino de Deus. Então, a gente precisa verificar que determinados irmãos conseguiram fazer isso. E se eles conseguiram fazer, nós também podemos fazer. É isso que a gente tem que perceber. Eu queria bater mais uma coisinha só, que é importante no que diz respeito. Eu vou seguir primeiro com duas imagens, né? Essa imagem aqui também fala fundo ao nosso coração. O companheiro, né, vai para casa e ele entende provavelmente assim: eu vou para casa e vou ter o que calçar. Ela vai ficar aqui e não tem o que calçar em nenhum momento do seu dia. Então eu tiro o que eu estou calçando e dou para ela. Isso não é fácil de fazer, tá? Não é todo mundo que tem esse olhar para as outras pessoas, não. Fala, Marli. Já fez? Quem mais já fez? Viu como é que é difícil? Eu também já fiz. Já fez? É porque eu já doei no chinelo. Já? Eu queria ficar com eles. Muito bom. Em compensação, como é que é o seu nome? Fernando, vou te Pode me contar. chamar de Felipe. Como é que é? Mas pode me chamar de Felipe. Felipe, tá bom. Então, Felipe, deixa eu te contar uma coisa. Uma vez eu estava fazendo um trabalho no centro espírita. Era a época do Dia das Crianças. Aí, antes de começar a tarefa da evangelização, eu virei e perguntei assim: crianças, o que é que vocês pediram de presente do Dia das Crianças? Aí um rapazinho levantou a mão e disse assim: eu pedi um boneco. Aí eu olhei para ele e falei: nossa, que legal, um boneco. Você não tem boneco? Ele falou: tenho. Quantos bonecos você tem? 180. E para que você pediu mais um boneco? Ué, para ter 181. Não preciso nem dizer que tinha uma programação, né, da evangelização. Eu peguei a programação, fechei tudo, botei num canto, falei assim: esse assunto que ia ser tratado hoje vai ser tratado em outro dia, porque hoje o assunto vai passar a ser desapego. Compreendem? É isso que a gente precisa fazer. A gente precisa modificar a nossa sociedade, a gente precisa modificar. Chega lá em Nova York, né, um policial chamado Larry DePrimo, isso aqui foi noticiado. Ele está andando, fazendo a ronda na cidade, olha para o lado e vê um companheiro morador de rua, né, se é que existe isso, morador de rua, e ele, num frio de lascar, e ele está descalço, não tem o que calçar. O policial imediatamente entra numa loja de calçados, compra 2 meias e um calçado e se abaixa, dá o calçado com a meia e fala para ele, instruindo para ele calçar, para ele se proteger do frio. Todo mundo sabe, né, que quando está muito frio, uma das partes mais importantes da gente proteger são os pés. Todo mundo sabe, pés, mãos, nariz, orelha, né? Mas
Se está tudo pegando, você não vai arrumar, proteger a orelha. A preocupação maior são os pés, no caso dele, como colocado ali. E também não podemos esquecer de destacar, mesmo porque Colatina teve efeitos semelhantes, né? Se podemos dizer, né? Semelhantes, em escalas totalmente distintas, claro, mas a gente sabe do que a gente está falando, dessa entrega de companheiros invisíveis, né? Porque esses companheiros não são citados, os nomes deles, eles não aparecem em lugar nenhum, e a entrega deles é definitiva dentro do movimento, dentro de qualquer tipo de atitude dentro da nossa natureza. Eu queria encerrar o nosso trabalho da manhã de hoje falando com a gente a respeito daquela questão. Eu vou voltar um pouquinho aqui, porque é muito importante a gente seguir, a gente cravar a nossa questão do estudo das obras fundamentais. As mídias sociais, Facebook, WhatsApp, tudo que chega para a gente, tem chegado muita coisa extremamente complicada. A quantidade de mensagens falsas é impressionante. Só para terem noção, eu recebi ontem à noite uma mensagem dizendo assim: olhem o que o Papa disse na homilia de ontem. Não tem nada a ver com o Papa. A mensagem é parte de um livro daquele companheiro Cury, que eu não estou lembrando o nome dele, Augusto Cury. Ele tem um livro, né, e os companheiros pegaram algumas frases do livro, colocaram e disseram que foi o Papa. Não foi o Papa. Agora, pior do que isso, são mensagens que chegam para nós espíritas com dizeres que parecem ser espíritas, e quando a pessoa não tem o estudo das obras fundamentais, ela não consegue perceber essa situação. Há algum tempo foi veiculada uma mensagem atribuída a Divaldo Pereira Franco, por exemplo, que gerou da parte dele um vídeo, ele dizendo assim: estou profundamente consternado de ter que chegar para negar que esse vídeo, que essa mensagem seja de minha autoria. A mensagem começava assim: os espíritos de luz estão com dificuldades. E aí por aí vai. Na hora que eu li isso, eu falei assim: meu Deus, se os espíritos de luz estão com dificuldades, nós estamos fritos. Mas os espíritos nunca ficam com dificuldade. Eles sabem tudo. Espíritos de luz? Pois é, espírito de luz. Se eles estão com dificuldade, nós estamos ferrados, né? Aí não tem jeito, né? Então o que acontece? Olha a mensagem e pega a mensagem e elimina a mensagem, não passa adiante. Mas é impossível um espírito da luz ficar sem saber. É isso mesmo. E tem mais outra coisa. Olha a outra que linda que dizia pra gente. Dizia assim: se você receber alguma ofensa, tá? Alguém que já foi ofendido alguma vez? Claro, né? Então reparem, se você receber alguma ofensa, faça o seguinte: jogue uma rosa na pessoa. Aí, em letras pequenas embaixo dizia assim: não esqueça de jogar o vaso junto. Pelo amor de Deus, não jogue a rosa. Não jogue a rosa mesmo que tenha tirado os espinhos, e não jogue o vaso. Não, olha, uma mensagem como essa, a quantidade de curtir, a quantidade de comentários, verdade, é isso mesmo, tem que ser assim, que a gente vê, não está escrito em lugar nenhum. E nós, aqueles que se reconhecem como verdadeiros espíritas, não podemos ser autores de replicar tal tipo de mensagem. Outra que chegou essa semana passada para mim, chegou assim: antes de julgar uma pessoa, é preciso conhecer a história dessa pessoa. Julgar ninguém? Pois é, não tem que julgar ninguém. Não foi isso? Não pode julgar. O que Jesus ensinou é: não julgueis para não ser julgados. Então o que a gente precisa fazer? Eu estou dando aqui alguns exemplos, mas eu quero garantir a vocês que em livros a gente vê isso. Existem livros, não vou dizer o nome do livro, não preciso dizer, mas
né? Depois, se alguém quiser saber o nome do livro, eu posso dizer também, mas aqui não vou dizer. Tem livro que a gente pega assim, capítulo 1, o camarada começa, né? Meus irmãos, uma das mais importantes coisas que nós devemos fazer em nossas vidas é o cuidado com os nossos semelhantes, tudo direitinho, tudo bonitinho. Capítulo 2, né? É atribuído a um espírito, a mensagem, né? Aí diz assim: aí nós estávamos no plano espiritual, encontramos a nossa patota e resolvemos sair para zoar. Aí não, né? Então você consegue perceber que dentro do livro algumas mensagens provavelmente são de espírito elevado e outras mensagens tiveram muita interferência. Então você tem que pegar e jogar fora o livro? Não, não joga fora o livro, mas você simplesmente pega e descarta. Por que descarta? Porque tal livro, porque tal autor não está obedecendo os critérios que estão dentro das obras fundamentais da doutrina espírita. Isso caracteriza o verdadeiro espírito. Tarefa para muito tempo, tá? Queria deixar aqui um enorme abraço para todos vocês, um beijo para todos os nossos companheiros de Colatina e da nossa enorme felicidade de ter passado esse tempo aqui estudando doutrina espírita. Um beijo para todos.